Bom dia então, gente. Hoje a gente vai continuar com o nosso tema aqui de estequiometria e vamos falar hoje em especial sobre reações químicas que envolvam reagentes limitantes e em excesso e também a estequiometria de reações que ocorrem de maneira sucessiva, beleza? Então vamos lá, vamos começar primeiro com a estequiometria de reações que ocorrem com reagentes que estejam em excesso ou reagentes que estejam em menor quantidade, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar sempre utilizando as informações dos reagentes que a gente vai chamar de limitante, ou seja, aqueles reagentes que vão estar presentes em menor quantidade, são eles que vão limitar a ocorrência da reação química. Significa que quando todo esse reagente tiver sido consumido, a reação química vai parar, tá? Então prestem atenção aqui no seguinte exemplo que tem aí na apostila de vocês e a gente vai usar ele para trabalhar a nossa estequiometria de cálculo, nosso cálculo estequiométrico de reações com reagentes em excesso. Ali diz assim: em uma reação de combustão do etanol, que é essa reação química que está colocada aqui embaixo, 1.200 gramas de álcool são misturadas a 960 gramas de oxigênio. Qual é o reagente limitante? Qual está em excesso? E quantas gramas de gás carbônico serão formadas, tá? Primeiro passo aqui, gente, é nós encontrarmos quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Percebam ali o seguinte: eu grifei ali em cima o limitante em azul e o excesso em vermelho. E aí na reação química eu coloquei ali um quadradinho vermelho e um quadradinho verde, tá? O quadradinho verde representa o reagente que é o limitante, aquele que vai limitar a equação química. E o quadradinho vermelho representa o reagente que está em excesso, ou seja, aquele que está sobrando, tá? Ah, mas como que eu vou saber quem está em excesso e quem está sobrando? Para isso, a gente vai fazer uma regra de 3 simples, tá? A gente vai pegar aqui, ó, vamos encontrar primeiro a massa molar do etanol, que é 46 gramas. E a massa molar do oxigênio vai dar 32 gramas, só que como o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 3, eu vou multiplicar esse 32 por 3 e vou ter 96 gramas. Então, para essa reação química aqui, 1 mol de etanol, ou seja, 46 gramas, reage com 3 mols de oxigênio, ou seja, 96 gramas. Isso ocorre independentemente da quantidade de cada substância. Aí eu tenho na minha equação, na minha reação química, 1.200 gramas de etanol e 960 gramas de oxigênio. Eu posso colocar aqui embaixo qualquer uma dessas duas informações. Se eu for usar o etanol, eu vou colocar aqui, ó, 1.200 e aqui eu coloco X. Se eu for usar o oxigênio, aqui eu coloco 960 e aqui eu coloco X. Eu vou encontrar aqui nesse caso, no meu exemplo que eu coloquei aqui, a quantidade de etanol que reage com 960 gramas de oxigênio, que vai dar 460 gramas. Mas na minha equação química foram colocadas 1.200 gramas de etanol. Isso significa que tem aí pelo menos 740 gramas a mais. 640 gramas a mais. 740 gramas a mais de etanol do que o necessário para reagir com esse total de oxigênio. Se tem mais etanol do que o necessário, então o etanol ele é o reagente em excesso, ele está sobrando. E o reagente limitante vai ser o oxigênio, porque é ele que, quando estiver acabando o oxigênio, não vai mais ter reação química, por mais que ainda tenha etanol, tá? Achei quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Agora eu vou para o segundo passo, que é trabalhar com os cálculos estequiométricos, tá? E eu vou usar as informações sempre do reagente limitante. A pergunta aqui foi assim, ó: quantas gramas de gás carbônico serão formadas a partir dessa quantidade de oxigênio, já que é o limitante e quando todo o oxigênio for consumido, não tem mais reação química. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, aplicando um cálculo estequiométrico, agora usando informações do oxigênio e do gás carbônico. 96 gramas de oxigênio, que eu já falei aqui, ó, 3 mols de oxigênio, cada mol é 32 gramas, então 96 gramas de oxigênio reagem com 88 gramas de gás carbônico. Por que 88? Eu tenho 2 mols de CO2. Cada mol, a massa molar é 44 gramas. A gente já aprendeu a calcular a massa molar em aulas anteriores, tá? Então, cada mol aqui de gás carbônico, a massa é 44. Como eu tenho 2 mols, vai ser 88 gramas. Na minha reação, colocou 960 gramas de oxigênio.
Isso vai produzir uma quantidade X de gás carbônico. Aplicamos a regra de 3 aqui, 96 vezes X igual a 960 vezes 88. Vou encontrar que a massa de gás carbônico formada é de 880 gramas de gás carbônico para cada 960 gramas de oxigênio usados nessa reação química. Beleza, pessoal? Então, quando a gente trabalha com reagentes em excesso e reagentes limitantes, a gente sempre vai seguir esses passos. Primeiro, determinar quem é limitante e quem está em excesso. Descobrindo essa informação, a gente vai usar as informações do reagente limitante para fazer o cálculo estequiométrico, especificamente do reagente limitante. Tá? Segundo caso é quando a gente tem reações sucessivas. Nem toda reação química ocorre em uma única etapa. Muitas reações elas ocorrem em várias etapas seguidas. Tá? Como é o exemplo que está aí no nosso slide. Então ali diz assim, olha, o ácido nítrico surge por meio das reações seguintes. Então a primeira reação de formação do ácido nítrico está aqui, a segunda está aqui e a terceira está aqui. Então a formação do ácido nítrico ela ocorre em 3 etapas diferentes. Daí pergunta-se, qual massa desse ácido, ou seja, do ácido nítrico, será produzida a partir de 34 gramas de amônio? 34 gramas de amônio. Como que eu vou descobrir isso daí? Primeiro passo, a gente vai balancear cada uma das 3 etapas, por método da tentativa e do erro, tá? Aqui eu já coloquei as 4 equações balanceadas, as 4 equações já prontas, tá, gente? Ah, mas como é que eu faço para balancear, professor? Você vai fazendo por método de tentativa e erro. Procura o elemento químico que tenha o maior índice. No caso aqui, o hidrogênio, que aqui tem 3 e aqui tem 2. Aí você vai procurar, nesse caso aqui, um número que seja compatível entre o 3 e o 2, um mínimo múltiplo comum entre eles, tá? No caso aqui seria o 6. Então eu tenho que multiplicar o 3 aqui por 2 para dar 6 e aqui o 2 por 3. E aí a gente vai fazendo por método de tentativa e erro, mudando os coeficientes até chegar um valor em que todos os elementos químicos estejam balanceados. A gente já trabalhou o balanceamento químico também, tá, gente? Eu não vou ficar entrando nesses detalhes aqui. Balanceei as 3 equações químicas, vou para o segundo passo. Vou identificar as substâncias que são intermediárias nessa reação química. O que é uma substância intermediária? É uma substância que em uma equação ela é produto e na outra equação ela é reagente. Então olha aqui, o NO, aqui ele é produto, aqui ele é reagente. Então ele é uma substância intermediária. O NO2 aqui, ó, ele é produto e aqui ele é reagente. Então ele também é uma substância intermediária. Tá? Aí o que eu vou fazer com essas substâncias intermediárias? Eu vou igualar os coeficientes delas. Vocês estão vendo, por exemplo, que aqui, ó, o NO2, o coeficiente dele é 4 e aqui o coeficiente estequiométrico do NO2 é 3, tá? Como que eu vou igualar esses coeficientes? Eu vou ter que multiplicar todos os coeficientes da minha equação química por um número em que esse coeficiente se torne igual a esse. Então eu vou encontrar um mínimo múltiplo comum entre 4 e 3. É só multiplicar 4 por 3 que dá 12, tá? Então aqui, ó, para esse 4 virar 12, eu tenho que multiplicar ele por 3. Para esse 3 aqui virar 12, eu tenho que multiplicar ele por 4. Tá? Só que, quando eu multiplico essa equação química por 3, todos os coeficientes são multiplicados por 3. Aqui dá 12, aqui 6 e aqui 12. A mesma coisa vale aqui para baixo. Todos os coeficientes são multiplicados por 4. Aqui dá 3, aqui dá 4, aqui dá 8 e aqui 4 também. Da mesma forma, como eu multipliquei o coeficiente do NO aqui foi para 12, aqui também tem que aumentar para 12. Então também vou multiplicar todos os coeficientes estequiométricos daqui de cima por 3 também. Aí a gente vai ter essa configuração aqui, ó, multiplicando todos os coeficientes por 3, todos por 3 e todos por 4. Agora a gente vai eliminar as substâncias que são intermediárias, fazendo ali uma equação matemática simples, tá? Diminuindo o coeficiente dos produtos pelo coeficiente dos reagentes, e vamos determinar uma equação global. Olha, por exemplo, o NH3, que é a amônia, não tem em nenhuma outra parte da equação. Eu não posso usar o NH3. Como que eu vou fazer essa eliminação? Eu vou diminuir o coeficiente dos produtos pelo coeficiente dos reagentes. Tá? Como eu não tenho NH3 em mais nenhuma outra parte da equação, eu vou repetir ele aqui embaixo. Certo?
Agora o oxigênio, olha aqui o oxigênio. O oxigênio, eu não tenho ele em nenhuma parte dos produtos, eu só tenho ele nos reagentes. Então, ao invés de eu diminuir os coeficientes do oxigênio, eu vou somá-los, tá? Agora, lá na parte dos produtos, eu tenho o NO. O NO eu tenho ele aqui, ó, na parte dos reagentes aqui e na parte dos produtos aqui. Então, eu vou somar esses dois, 12 mais 4 dá 16, e diminuir desse daqui, diminuir pelo 12. Então, 16 menos 12, 4NO. A água aqui, no caso, tenho 18 moléculas de água aqui, e aqui eu tenho 4. Então, diminuindo 18 por 4, sobra 14. Aí o O2 já está aqui, o NO2 eu já cortei ele, porque no caso tem 12 aqui, então elimina todos, não preciso representar ele aqui embaixo. E sobra apenas o 8HNO3 desse lado aqui, formando a nossa equação global, que é essa que está aqui embaixo. Como último passo, a gente vai realizar a estequiometria que foi pedida, utilizando as informações da equação global. A pergunta era: qual massa de ácido pode ser produzida a partir de 34 gramas de amônia? Então, 34 gramas de amônia produz quanto de ácido? Vou fazer lá, ó. Amônia, a massa vai dar 17. Como são 12 mols, 12 vezes 17, então 200 gramas de amônia formam tanto de ácido. Aqui no ácido, a massa dele vai dar 14, 16, 32, 48, 58, 62, 63. Vai dar 63 a massa do ácido aqui. Multiplicando por 8 dá 504. Tá? Aí aqui, 204 gramas de amônia forma 504 gramas de ácido. 34 gramas de amônia, que é a minha pergunta, vai formar X massas de ácido. Vou encontrar que a massa final de ácido formado é de 84 gramas a partir de 34 gramas de amônia, tá? Pessoal, essa parte aqui das reações sucessivas ela é um pouco mais complicado, tendo em vista que a gente precisa extrair uma equação global a partir das equações intermediárias. Mas não é difícil, é basicamente bem trabalhoso, mas não difícil, é só a gente ter um pouco de cuidado. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, me procura para que a gente possa sanar essas dúvidas, beleza? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.